Jesus, ele está aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia, Glórias a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor, versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Aí o versículo 39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Capítulo 12, a partir do versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém. Os irmãos podem sentar, muito obrigado. Louvado e bendito é o nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Aleluia. Coisa gloriosa, né, irmãos? Temos ouvido testemunho forte, né? Aleluia, Culto Deus. que teve várias ações de graça pelas bênçãos do Senhor Jesus. E o Evangelho é esse. O Evangelho, ele transforma o caráter, muda a essência do homem, muda a vida também, toda a história. E essa é uma coisa instantânea. E o mais fascinante é que ele muda de dentro para fora. Ele vai transformando. Nós ouvimos testemunho aqui nessa noite da transformação que houve na vida do servo de Deus quando o Evangelho entrou no seu coração. E Jesus foi abençoando, né? Hoje é obreiro da casa do Senhor. Jesus trouxe casamento para um, trouxe para o outro. E Jesus está abençoando, está dando a vitória e vai multiplicando a família, né? E isso é bênção de Deus, é coisa do céu. Irmãos, eu gostaria de pedir a sua colaboração na noite, se você participasse conosco, né? Na reflexão da palavra que o Senhor nos concedeu nessa noite, para a nossa edificação. Lá fora, depois do terminado culto, você vai ter o privilégio de estar compartilhando a sua alegria com o irmão. Mas nesse momento, o culto ainda tem mais um pouquinho ainda, participe conosco. Receba mais da parte de Deus. Nós lemos o texto de Hebreus capítulo 11, fala sobre a galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11 narra sobre a trajetória de grandes homens e mulheres de Deus que, por abraçar a fé de maneira tão convicta, deixaram o seu legado registrado para nós. Eu quero dizer para os irmãos que quando nós lemos aqui, o escritor dos Hebreus, ele faz questão de dizer que todos eles, Abraão, Isaac, Jacó, ele falou sobre Abel, falou sobre Gideão, Jefité, falou sobre várias mulheres também, que eles lutaram abraçando a fé, embora eles tinham a certeza que não alcançariam a concretização da fé que eles outrora haviam abraçado. E também o escritor dos Hebreus, ele escreve no texto que nós lemos, que embora eles fossem santos, que o mundo não era digno deles, a promessa não foi alcançada para eles de maneira que eles eram incompletos. A completude chegou na vida deles a partir do momento em que Jesus, ele estabelece a igreja na face da terra. Então o que nós lemos aqui, versículo 39, que todos estes tiveram um excelente testemunho pela fé, porém eles não alcançaram a promessa. E ainda diz no versículo 40, o motivo pelo qual eles não alcançaram a promessa é porque Deus estava esperando o momento exato para prover alguma coisa maior e melhor. E que coisa maior e melhor é essa? A coisa maior e melhor que Deus
esperou o tempo para prover, é a sua vida salva pelo Evangelho de Cristo Jesus. É a vida desses obreiros aqui transformada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. É a sua vida que foi resgatada pelo sangue precioso de Jesus, conforme Pedro disse na sua primeira epístola, dizendo o seguinte, que você não foi comprado por ouro, não foi comprado por prata, você sim é um milagre de Deus, salvo pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aleluia, Deus. Você é algo melhor que Abraão não conseguiu alcançar. Mas detalhe, quando ele levantou a sua cabeça e olhou as estrelas do céu, era como se ele visse você e eu aqui nessa noite, a descendência espiritual, a descendência celeste. Aleluia, glórias a Deus. Agora, o autor foi precavido, porque ele diz o seguinte, portanto, versículo 1 do capítulo 12, ou seja, uma vez que eu tenho domínio desse conhecimento, eu devo agora prosseguir uma carreira, olhando para Jesus, sabendo que Ele é o autor e consumador da fé. Ele me chama para essa realidade. Em outras palavras, o que Ele está dizendo aqui? É bonito nós vemos a história de Abraão, é esplêndido nós vemos o que Deus fez na vida de Jacó. Nós acompanhamos aqui a pregação do irmão quando ele falou aqui, presbítero Osés, falando sobre Davi, do temor que ele tinha da parte de Deus ao trazer a arca. Então, são leituras e ensinamentos que edificam nossa vida, mas eu quero te dizer que a galeria dos heróis da fé foi criada para poder nos alertar você e eu, para que nós também venhamos a escrever a nossa história, porque ela não tem um ponto final. Aleluia. Ela te chama a atenção, igreja, para que você também venha escrever a sua trajetória, ou seja, o seu legado, como sendo a igreja de Jesus na face da terra. Deus Santo. Para isso você tem o sangue do Cordeiro na sua vida, coisa que eles não tiveram. Para isso, irmão Edmilson, você tem a pessoa do Espírito Santo morando no seu coração, coisa que eles não tiveram. Para isso, você tem a revelação dos santos profetas, coisa que eles não tiveram. Agora, existe uma maneira para nós escrevermos o nosso legado, irmão Júnior. Eles eram israelitas, ou judeus, ou hebreus, faziam parte da realidade de Israel. Nós hoje somos a igreja, fazemos parte da realidade messiânica. E quando se fala de igreja, irmãos, nós vamos para o livro do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, porque as 7 igrejas da Ásia, elas narram, segundo a nossa interpretação, que ela narra as 7 fases da igreja na face da terra. Por exemplo, a primeira parte, a igreja de Éfeso, fala da igreja do primeiro século. Éfeso significa desejado. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, ela dura do período do ano 100 até o ano 312. Esmirna significa amargura. É o tempo que a igreja foi perseguida pelos imperadores romanos. Depois nós temos a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, que ela dura de 313 até o ano 600. Pérgamo significa casamento, é quando a igreja se casou com o Estado, começou a surgir o que conhecendo hoje como catolicismo romano. Depois vem do ano 600 até o ano 1517, a igreja de Tiatira, significa quem sacrifica sempre, ou seja, quando a igreja abandona Jesus e adota as imagens e adota os falsos santos e começa a sacrificar, deixa de apresentar o culto de adoração, o sacrifício a Jesus e começa a sacrificar as imagens. Depois nós vamos a partir de 1517 até 1750, é o período da igreja de Sardes, ou seja, o período da igreja da reforma protestante. Sardes significa aqueles que escapam. Depois, irmãos, nós temos as duas últimas igrejas, que segundo boa parte dos estudiosos, essas duas últimas igrejas, elas vão irmanadas até o período do arrebatamento. Então nós veremos
nos últimos dias, essas duas igrejas vivendo juntos. A igreja de Filadélfia, que é o amor fraternal, e a igreja de Laodiceia, que significa direitos humanos. O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, que só existe duas maneiras de nós escrevermos a nossa história nos últimos dias. Ou nós somos a igreja de Filadélfia, ou nós somos a igreja de Laodiceia. Nós estamos escrevendo uma história, e dependendo da escolha que nós vamos fazer para escrever essa história, é o que vai determinar se eu vou subir ou se eu vou ficar no dia do arrebatamento. Os heróis da fé que nós lemos, eles abraçaram a fé, porém eles olhavam para o futuro. Quando se diz que olhavam para o futuro, eles olhavam para nós hoje, eles olhavam para a igreja que subiria no dia do arrebatamento. Aleluia! Que é uma prova disso? Jó, o neto de Jacó, filho de Sacar, ele quando estava em agonia, ele disse: eu sei que o meu Redentor ele vive, também sei que ele vai morrer e vai ressuscitar, eu também sei que ele vem, e com os meus olhos eu o verei. Aleluia! Mas estava falando ali naquele tempo da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, do arrebatamento da igreja. Porque a salvação dele se baseava na crença de que um dia viria o Messias, e que o Messias iria resgatar o seu povo escolhido, e que ele arrebataria o seu povo e levaria o seu povo para a eternidade para estar com ele. Eles olhavam para nós, a igreja hoje, a igreja dos últimos tempos. Meu irmão, essa palavra é um despertamento para a minha vida e para a sua vida. Qual é a história que você quer escrever nos últimos dias que você é igreja na face da terra? Você pode ser a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Você pode ser a igreja de Laodiceia, a igreja dos direitos humanos. Qual é a diferença? Filadélfia tinha pouca força, Jesus falou sobre isso. Laodiceia tinha muita força, irmão Vinícius. Tanto é que ela falava: eu sou rico, não necessito de ajuda de ninguém, e nem de Deus, porque eu estou abastado. Jesus fala para Filadélfia: vocês têm pouca força, mas vocês estão perseverantes em guardar a minha palavra, e vocês não negaram a fé. Para Laodiceia ele diz: vocês dizem que são assim, assim eu porém digo, vocês têm muita aparência, mas vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. E aí, irmãos, fica a escolha: eu vou ser Filadélfia ou você Laodiceia? A questão é simples, a questão de escolha. A diferença é o seguinte: quem sobe e quem fica, porque o arrebatamento é seletivo. E quem deixou o nome escrito na galeria dos heróis da fé, eu quero dizer para o irmão que vai subir. Aleluia, glórias a Deus. Abraão vai ser arrebatado, vai ressuscitar primeiro, é lógico. Moisés vai ser arrebatado, vai ressuscitar primeiro, é lógico. Elias não vai ser não, porque já foi, né, irmãos? Oh, glória a Deus, aleluia, né? Aleluia, Deus. Vai estar na glória. Mas eu também serei arrebatado em nome de Jesus. Só quem tem, quem vai subir naquele dia. Aleluia, levantou a mão na glória, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, a igreja de Filadélfia, ela tinha promessa. Jesus se apresentou para ela como aquele que tem a chave de Davi. Chave na Bíblia, poder e autoridade de Davi, ou seja, aquele que veio da descendência real de Davi. Jesus estava dizendo o seguinte: eu sou o rei que Moisés profetizou que viria, e eu tenho autoridade para poder abrir todas as portas que a igreja necessita que seja aberta. E outra palavra, qual é a porta que a igreja precisa que seja aberta? Nós já pregamos em outras passagens aqui.
Não é esse monte de porta que vem sendo falado aí, né, na mídia mundial, envergonhando o evangelho genuíno. A igreja só precisa que uma porta seja aberta. E não é a porta da graça, porque a porta da graça já foi aberta sobre a igreja. A igreja só precisa que uma porta seja aberta, que é a porta do inferno. Porque a igreja que vai morar no céu é a igreja que precisa receber a autoridade de Jesus para arrebentar as portas do inferno e entrar dentro do inferno e arrancar as almas que estão pegando fogo no inferno e tirar de dentro do inferno e trazer para dentro do céu. Então essa é a promessa que Jesus fez para a igreja de Filadélfia, que Jesus era aquele que tinha o poder, tinha autoridade para dar poder à sua igreja, para que nos últimos dias ela voltasse a ser uma igreja tomada do poder de Deus, uma igreja com autoridade para curar enfermo, uma igreja com autoridade para expulsar demônio, uma igreja com autoridade para mudar o coração, uma igreja com autoridade para poder mudar a realidade na sua existência, uma igreja com poder e autoridade na face da terra para poder expulsar o inferno, para poder salvar as almas, para poder transformar o país em que ela vive. Aleluia! Glórias a Deus! Essa é a igreja que vai subir. Mas Jesus também tinha promessa para a igreja de Laodiceia. E a promessa é o seguinte: que Jesus chegou para eles dizendo que ele era o Amém. Ou seja, a palavra final. Jesus estava dizendo para eles o seguinte: eu sou o último recurso para vocês. Mas eu sou aquele que vim vender para vocês ouro genuíno. Eu sou aquele que estou aconselhando vocês, já que vocês são cegos, que comprem colírio para limpar a sua vista. E aconselho a vocês que entendam que eu só repreendo e corrijo aqueles a quem eu amo. Aleluia! O grande problema da igreja de Laodiceia, um dos grandes problemas é o seguinte, que, igual eu falei, o nome era direitos humanos. Ela pega Jesus, que na igreja de Filadélfia estava sentado no trono. Vamos fazer uma comparação aqui, igual o pastor Joel, né, que pode comparar porque é o anjo da igreja, porque a gente fala sobre isso, né? Anjo é a representação visível da pessoa de Jesus. Então Jesus estava sentado no trono, na cadeira principal. A igreja de Laodiceia pega Jesus e fala assim: nós não queremos mais o Senhor governando sobre nós, fica do lado de fora da igreja. E então não era mais uma teocracia, ou seja, não era Deus governando a igreja, mas era o homem. Por isso que o nome é direitos humanos. Era a razão humana, ou como nós conhecemos hoje, a filosofia do humanismo, a filosofia do processo que nos diz do relativismo moral, onde eu observo que só é pecado aquilo que o meu irmão faz. Quando sou eu que faço, não é pecado. Como diz o ditado, né, pode ser aquele pecado cascudo, aquele pior de todo. Vamos fazer uma comparação. O fulano de tal lá, né, o cafundó do Júlio, vamos botar um nome assim para não culpar ninguém, né? A Bruna até riu. Se ele faz fofoca do Diego, eu arrebento ele dizendo que é pecado. Mas, como eu sou relativista, sou eu que falo mal dele, não. Eu estou dizendo algo e tal, tudo não é pecado. O relativismo funciona assim. A igreja de Laodiceia, ela funciona assim, né? E é graças a Deus que não tem ninguém que trabalhe dessa maneira, né? Nesses últimos dias. Porque eu quero dizer uma palavra triste para essa pessoa. Jesus disse que ele é o Amém, ou seja, ou vai ou sobe, ou vai ficar para trás, ou vai subir para a eternidade. Ou a gente coloca Jesus dentro da igreja, ou eu entendo que Jesus está na porta batendo, pedindo para entrar, e eu me prontifico para ser aquela pessoa que Jesus falou o seguinte: eis que eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou tornar a entrar dentro da igreja, e eu vou cear com ele dentro da igreja. Eu quero saber o seguinte: quem é aquele alguém que vai abrir a porta nessa noite? Levante a sua mão. Aleluia, porque Jesus ainda continua batendo, irmãos. Jesus, ele está na porta batendo. Ele espera
levante, saia do seu lugar de assento, do banco do relativismo moral, do banco da sua própria soberba individual, e vai até a porta e diga: Jesus, pode entrar. Jesus, volta para o trono. Jesus, o lugar é teu. Toma conta da minha vida. Faz segundo a tua vontade, ó glória. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Como eu disse, irmãos, nós estamos caminhando numa trajetória. Não foi isso o versículo 2 do capítulo 12 que nós lemos? Fala que nós temos uma carreira, ou seja, o seu legado, a sua trajetória, todas as suas obras são escritas no céu. A Bíblia fala no livro das obras. Deus tem alguém lá determinado por ele, escreve no livro das obras. Um dia, todos nós, eu, você e até quem não aceitou Jesus, nós vamos ter que prestar conta a Deus de todas as nossas obras feitas aqui embaixo. Todo ser humano vai prestar. Isso é um processo individual com Deus na eternidade. Então o escritor fala que nessa carreira que nós estamos correndo, ele nos orienta que nós temos uma equipe que nos incentiva. Versículo 1 ele fala que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Essa grande nuvem de testemunha, ela é constituída pelos mártires do Velho Testamento e os anjos que são colocados para poder servir os crentes. Hebreus capítulo 1, versículo 14 fala o seguinte: que os anjos são espíritos ministradores que foram enviados da parte de Deus para poder servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Então quer dizer que Deus enviou anjos para estar do seu lado, e esse anjo está batendo palmo para você, está te dizendo: não para, não desiste, não desanima, porque se você soubesse o que tem eternidade para você, você nunca desistia. Então você e eu estamos rodeados dessa nuvem de testemunha. Qual é o nosso dever? Nós devemos seguir a carreira olhando para Jesus. Semana retrasada, um amigo meu me perguntou, ela falou: não, por que a igreja hoje é tão desanimada? Uns tempos atrás, ele é daquele irmão que gosta do movimento, aleluia, né? Deus. Se dizia a palavra reteté, mas nós descobrimos que a palavra reteté é uma palavra que veio lá da África, tá? É uma palavra cerimonial lá, que negócio da feitiçaria e tudo, então nós não usamos mais. Vamos falar o mover do Espírito. Ele é aquele irmão que gosta do mover do Espírito, né? Gosta de ver aquele crente pulando, batendo palma, falando em língua, rodando dentro da igreja, né? Recebendo cura, recebendo milagre. Ele é desse irmão, fala: por que não tem hoje mais? A resposta é simples, já chegou à conclusão. Porque eu não faço o que o irmão prefeito Josiel bateu tanto na tecla aqui. Eu não venho para o templo para prestar culto a Deus. Por que eu não venho para o templo para prestar culto a Deus? Porque eu já me transformei em igreja de Laodiceia. Eu tirei Jesus da direção. Ou seja, ele não é mais o centro, ele não é mais o que é o dono da igreja. Então, uma vez que ele não está na igreja que, estou dizendo essa igreja aqui não, está na igreja que eu criei para mim, então não tenho por que prestar culto. Então, qual é a minha missão quando eu me reúno no templo? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo ensinou, quando nós nos reunimos, um tem salmo, outro tem cântico, um tem profecia, outro tem línguas, outro tem revelação, um tem doutrina, tudo feito em harmonia para edificação. Uma vez que eu não enxergo mais Jesus dentro do templo que eu faço parte, eu então vou para lá e eu passo, em vez de cultuar, eu me transformo em murmurador. E eu questiono tudo, eu reclamo de tudo, eu murmuro de tudo, eu coloco defeito em tudo e em todos. E automaticamente, sem perceber, eu me transformo de adorador para murmurador. E a grande diferença é que o murmurador, prefeito Daí José, não tem lugar no céu para ele, porque nós nunca lemos, já li, prefeito José? Lá no céu a gente vê anjo adorando, vê Sião adorando, vê todos adorando a Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo, mas lá no céu não entra murmurador. Aleluia, Deus. Glória a Deus por isso, né, irmão? Talvez você não deu um glória porque você aleluia, está nesse caminho, né? Deus. Mas dá tempo de mudar ainda. Aleluia. Jesus te trouxe aqui nessa noite para mudar. Nessa noite o espírito da murmuração vai sair, glória a Deus.
Aleluia! Glórias a Deus. Laodiceia era assim. Ela murmurava. Aleluia. Glórias a Deus. E aí? Quem sobe e quem fica? O arrebatamento está perto de acontecer. Jesus não demora voltar a buscar a sua igreja. Os judeus, eles estão preparados para esperar o Messias no ano que vem, 2018. Porque eles não creem que Jesus é o Messias. Então, mas a Bíblia informa que quem vai vir para poder se assentar no templo de Jerusalém é o anticristo. Porém, o anticristo só vai surgir depois que a igreja for arrancada da face da terra. Então, isso prova que se os judeus estão esperando para 2018 o falso Messias sentar no trono de Jerusalém e já prepararam até a novilha que eles vão sacrificar para ele, quer dizer que a igreja vai subir provavelmente antes, irmão. Acorda! Muda a sua vida, toma atitude com Deus, seja crente de verdade. Conserta a sua vida. Igual nós lemos o versículo 1, deixa todo embaraço, ou seja, aquilo que está amarrando as suas pernas. Deixa todo pecado, ou seja, tudo aquilo que está te contaminando. E olha só para Jesus e deixa da murmuração de lado. Deixa a inveja de lado. Para de preocupar com essas coisas da vida. Jesus tem coisa melhor para você na eternidade. Aleluia. Glórias a Deus. Encerrando essa palavra, irmãos. Filadélfia recebeu uma promessa muito linda. Todo crente que gosta do arrebatamento e que tem medo da grande tribulação, ele lê esse versículo. Versículo de número 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que advir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Aleluia. Versículo 11. Jesus, para concluir a palavra aqui, que haja edificação no seu coração. Depois estaremos pedindo licença ao nosso pastor para estar fazendo uma oração com o objetivo de arrancar de dentro do seio da igreja esse espírito maligno que ele veio para poder trazer a murmuração, e a consequência da murmuração é a mornidão espiritual. Depois a fé é morta e depois consecutivamente vai ficar para trás no dia do arrebatamento. Versículo 11, para concluirmos. Jesus dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então é simples e objetivo assim: guarda a sua salvação que Jesus te deu. Porque existe um indivíduo aí, irmãos, que ele quer roubar a minha coroa. Então eu preciso guardar. Preciso guardar, irmãos, porque ele quer roubar a minha coroa. Amém, irmãos?